Você fez uma tatuagem antes de começar a tatuar ou você começou a tatuar sem ter tatuagem? Não, eu comecei a tatuar sem ter tatuagem. É nada, Na verdade, sério? olha que louco. A primeira vez que eu vi alguém tatuando na minha frente, eu acho que eu já tinha, sei lá, uns 2 anos que eu tava tatuando. Eu nunca tinha visto ninguém tatuar na minha frente ainda. Que loucura. Não, totalmente louco. Fiquei sem palavras. Né? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Realmente não. Agora quem ia tatuar com você. Nossa, não, o primeiro, tipo, é um amigo meu, que faz muito tempo que eu não vejo ele, inclusive, o Chapolin. Vou mandar um salve, Chapolin. Valeu. Se não fosse você, eu não tava aqui. E foi com o Você lembra o que você tatuou? Lembro, claro. Tipo, precário, velho. Era um desenho, assim, de um álbum do Ratos de Porão. Pode crer. E era, cara, bizarro. Pode falar assim, de boa? Pode, mano. Cara, Não. era um, tipo, um garoto punk, Aham. carequinha com moicano, né? Moicano e, tipo, baforando um saco de cola, assim, sabe? Bem Ratos do Porão. Exato, na barriga, assim, com uma máquina caseira, que eu mesmo fiz a máquina. Nossa. É, tipo, 20 anos atrás, não, 21 quase, né, já. E nessa época nem tinha tutorial no YouTube para ensinar a fazer Não, essas não. Não, coisas. mas hoje Zero. tem tutorial no YouTube pra tatuar. Tem, a rodo. Tem. Mas como que você tirou a base? Como você aprendeu da forma de fazer isso? Então, na verdade, assim, ó, bem, tipo, breve, assim, né, eu sempre desenhei, tinha essa facilidade pra desenhar e tal, e aí na adolescência, comecei, tipo, com a galera do skate, sempre andei de skate, curtia um rock e tal, e aí começou a rolar essa influência. Às vezes vinha um cara ou outro com tatu e eu via aquilo e eu achava impressionante. A ideia de, tipo, marcar a pele com desenho, né? Ainda mais se fosse um desenho meu, e aquilo ficar ali pra sempre. Então, tipo, aquilo lá me fascinava. E aí, cara, olha que louco. Eu tenho uma tia minha que mora num bairro bem afastado ali de Pirapó. Hoje não é mais, mas na época era mais afastado, assim, né? E aí, cara, tinha uma região, assim, tipo um pasto, um campo, assim, que ia muito cigano. Vocês lembram disso, cigano, na época? Não, lá em Opa, Machado não, tem. Tá vendo? O que não tem, Machado? Pô, É, Machado é a Paris brasileira. Se eu falo, vocês não acreditam. É que, tipo, Prudente é uma metrópole, né? Não tem cigano, né? Enfim, mas lá em Pirapó tinha. E aí os ciganos iam ali, acampavam ali e tal, e os caras tinham essa cultura de tatuar. E eles tatuavam. E como eu sempre ia ali, na minha tia, que eu tenho uns primos meus lá, 2 primos que é tipo quase da minha idade, então tava lá sempre com eles. E um vizinho dela, da minha tia, ia muito no cigano, tomar café e conversar com os caras, e meio que aprendeu a tatuar ali. Aprendeu a fazer a máquina e tal. Desculpa. E aí, tipo, eu era muito amigo do filho desse vizinho, e ele me falava, meu tio tá fazendo as tatu, e aí foi o primeiro contato, e aí eu vi a máquina, que ele mesmo fez. E aí, então, nesse primeiro momento, ali, minha curiosidade era mais de, tipo, fazer a máquina, meio inspetor bugiganga. Uhum. Não tinha pretensão de tatuar ainda, né? Então, eu queria fazer aquele negócio funcionar. Aí desmontei um toca-fita, arranquei o motorzinho dele, que gira a fita ali, né? O motor do tape ali do som. E aí montei a máquina e ficou aquela máquina lá. Não tinha pretensão de usar ainda, mas eu ficava, tipo, feliz de ver que eu consegui montar aquela mecânica ali, né? E aí esse meu amigo Chapolin doido, na época da escola, falou, cara, quer testar em mim? Vamos fazer em mim e tal. Aí eu falei, cara, eu só tenho a máquina, velho, não tenho mais nada. E não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, não, eu vou comprar nanquim na papelaria, eu levo a tinta, nanquim de papelaria mesmo. E a agulha de costura, agulha de miçanga, mais fininha, que passa dentro da miçanga, assim. E aí foi isso, cara, na cozinha de casa lá. Mas eu usei luva. Usei luva, pelo menos. Tipo, eu limpava com pano de prato. Nossa. Mas eu usei luva. Tipo, eu tinha 16 anos, né? Não sabia nada. Não tinha informação. Tipo, eu sobrevivi por sorte aqui. Quando passa a sua ideia disso se tornar uma profissão, assim, você falou, cara, eu acho que eu tô mandando bem, acho que eu posso seguir esse caminho aí. Então, aí assim, ó, nessa época que eu fiz a primeira, já existia um tatuador na cidade, que era até tipo, padrasto de um amigo meu, só que era meio difícil o acesso, eu nunca tinha conseguido ir lá ver ele tatuar. Então, quando eu fiz essa tatu, era raro, não tinha tatuador na cidade, só tinha ele. E aí, apesar de não ter ficado muito boa, né, a tatuagem não tem milagre, não vai ficar bom algo feito desse jeito, né?
Mas a galera pirou, todo mundo queria fazer, sabe? Então depois que eu fiz essa tatu, no outro dia tinha fila lá em casa. Ô, também quero e tal. E tudo na Nanquim. Na Nanquim. Exatamente. E aí eu vi que, tipo, a galera gostava, né? Era uma coisa que tinha demanda pra isso. E aí eu comecei a fazer, né? Minha tia Denise. Beijo, tia. Vou mandar um salve pra ela aí, me ajuda demais também. Prima e tal, saí tatuando todo mundo, mas eu vi que era um negócio que, tipo, eu poderia fazer melhor que aquilo, né? E aí eu segui fazendo essas tatuagens, assim, talvez quase um ano, não sei, mas bem pouco, assim. Fiz, sei lá, umas 10 no máximo. E aí eu senti que eu precisava melhorar. Aí eu fui, na época, em Maringá, tinha um cara que vendia máquina lá, que chama Zago. É um cara bem antigo, assim, na época. A gente comprava revista de tatuagem e aí tinha os anúncios deles lá. Aí eu procurava, o lugar mais próximo era Maringá. E aí eu fui lá, comprei uma máquina com ele, voltei em casa, já cheguei doido pra tatuar alguém, era tarde, já era noite. Aí eu me tatuei, fiz uma no meu pé. Ah, essa foi... Você já se tatuou? Era uma pergunta que eu ia fazer. Ah, sim, já me tatuei. E aí eu fiz essa tatu no meu pé, cara, ficou uma bosta, porque eu não conseguia entender a mecânica da máquina. Era mais fácil eu tatuar com essa que eu fiz, que era mais simples, do que com a profissional, no caso. Porque é toda uma dinâmica, assim, pra regular e tal. Então, tipo, como eu não tinha conhecimento nenhum disso, nunca tinha visto ninguém tatuar, então o resultado ficou pior. Ainda bem que foi no meu pé, né? não foi nenhum cliente. Dessa vez não foi ninguém. E aí eu segui tatuando com essa, tipo, tentando tatuar com essa máquina profissional, mas aí não dava um resultado legal, aí, enfim, eu dei uma desanimada. Aí comecei a mais estudar mesmo, consumir revista, não tinha, tipo, acesso à internet, não tinha nada. Então o que a gente fazia era consumir muita revista mesmo, era o que tinha livro, né? Então, tipo, eu vivia na banca comprando, assinava as revistas, e aí, tipo, ficava tentando observar o jeito que os caras pegavam, coisa pequena, assim, que eu tentava pescar e entender como que funcionava aquilo. E meio que fiquei em off ali, não tatuava mais. E aí depois de um certo tempo, assim, eu falei, não, vou precisar estudar com alguém mesmo, tem que ver alguém tatuando. E aí eu comecei a viajar para algumas convenções, assim, eu viajei para uma ou duas convenções na época, assim, só para tentar entender, ver. Nessa época já tinha um estúdio certinho, já? Não, ainda não. Nessa época eu não tinha estúdio, eu tatuava em casa mesmo. Improvisei, aí já estava um pouco melhor o negócio. Aí eu montei no meu quarto um ambiente legal, tinha uma autoclave, que é um aparelho que a gente usava para esterilizar e tal, né? Já era mais seguro, já não tava... E aí, na época, cara, tipo, eu falei, não, eu preciso aprender, né? Preciso ter alguém me, tipo, orientando. E aí eu procurei aqui na época, até hoje, né? Uma das referências aqui de Prudente é o Zé Linares. Até mandar um abraço pro Zé. Zé, obrigado também. Tem uma parcela importante da minha carreira, o Zé. E aí eu procurei ele, cara, na época, cheguei lá com toda a humildade, com umas fotinhas de umas tatuagens feias que eu tinha feito, uns desenhos. Aí ele foi super acolhedor, falou, cara, eu vou te dar um curso, um workshop e tal, e a gente combinou lá um período. E aí ele me passou muita coisa. Só que na época, olha que louco, eu era tão, assim, imaturo, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo. E é uma parada muito técnica mesmo. Tatuagem é muito complexa, muita coisa para aprender. E aí ele me passou tanta informação na época, cara, que minha cabeça até bugou, assim. Eu não conseguia administrar tanta coisa técnica, assim, né? Num espaço tão curto, né, de um curso. Mas foi muito bom, porque eu aprendi, tipo, vendo, observando ele tatuar ali, eu via a ética, como que ele tratava o trabalho, uma parada mais profissional. E aí eu entendi que dava para ser uma profissão mesmo, sabe? E aí, a partir daí, começou a melhorar um pouco mais. Aí ele me passou, tipo, fornecedores de equipamento. E aí começou a melhorar. Aí você foi meio que aprimorando a parada que você tinha começado totalmente artesanal. Exatamente. Algumas coisas parecia que já estava próximo, eu estava fazendo próximo do que seria o ideal, mas um auxílio foi bom para isso, né? Que aí eu falei, não, é isso mesmo, só tem que melhorar. Outras coisas era totalmente diferente do que eu fazia. Tive que mudar tudo. Principalmente questão de materiais, assim mesmo, né? Quando você está começando, você acaba não tendo referência do que é bom, do que é ruim, enfim. Mais isso, assim.